Reverendo diácono, reverenda irmã religiosa, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Vou fazer apenas uma pequena reflexão sobre o Evangelho e a liturgia, aquilo que a liturgia se propõe para a nossa meditação no dia de hoje, mas sobretudo brilha para nós neste dia que nós celebramos o 16º domingo depois de Pentecostes, é justamente a virtude e a importância da humildade. A humildade, portanto, é para nós algo essencial na nossa luta, na nossa procura pelo caminho da santidade. Nós vemos, portanto, que no Evangelho nós vemos um homem ali que estava com os seus membros inchados, portanto, ele é símbolo daquela pessoa orgulhosa de um pecador, assim vai identificar os santos padres, porque justamente quando alguém se incha, acha que possui grandes virtudes e graças especiais na sua vida, ele se enche de vanglória, da soberba e do orgulho. E aquilo que contrapõe, portanto, a virtude da humildade é justamente o orgulho, que foi o primeiro pecado, o pecado de Lúcifer e também de todos os outros anjos, o pecado de Adão e Eva, que ao se propor-lhes a possibilidade de ser como deuses, eles preferiram, portanto, se inchar, se inflar deste orgulho que vai corroer, portanto, a nossa alma, a nossa vida. E, portanto, Jesus, ao se deparar com aquele homem, ele vai curá-lo deste mal que é, portanto, o orgulho. Então, nós vemos ali que Jesus, é claro, o Evangelho nos relata uma doença física, mas os santos padres nos relatam também sobre a sua simbologia, ou seja, eles vão tratar o aspecto desta cura como um aspecto que nós podemos aprender na nossa vida espiritual. E no final do Evangelho nós vemos Jesus fazer e falar uma coisa aparentemente estranha que ele estava ali fazendo naquela ocasião. Ele foi convidado para o casamento, era uma festa de casamento. E quando todos nós sabemos como nos portar bem diante de uma festa. Em todas as festas nós vemos, sobretudo, que existe um lugar reservado para determinados tipos de pessoas, seja para as famílias, para alguém mais importante, para pessoas mais próximas. E é algo tão estranho para nós quando, portanto, alguém ocupa indevidamente este lugar. E Jesus, naquela ocasião, percebeu que assim estava sendo feito. As pessoas queriam os primeiros lugares, ou seja, elas se achavam tão importantes que ultrapassavam, portanto, essa cortesia aonde um convidado não pode assim fazer. Na igreja, eu imagino que não é bem assim, porque basta olhar para aqui, a maioria das pessoas gostam de ficar mais atrás, né? Aqui na frente fica um pouco mais vazio, mas naquela ocasião nós vemos Jesus falar justamente de uma realidade diferente, ou seja, as pessoas queriam, na verdade, aparecer por conta da sua vaidade e por conta do seu orgulho. Não justamente, como eu disse, Jesus estava ali para condenar aquelas pessoas, mas ele percebeu esta falta de humildade, ele percebeu que assim também acontece conosco na vida da igreja, ou seja, nós todos fomos resgatados por Cristo, pelo seu sangue na cruz, nós fomos convidados também a participar de um casamento, ou seja, quando a nossa alma se casou com Deus, quando nós nos aventuramos a estabelecer com Ele um casamento espiritual, uma amizade, onde a paternidade e o amor de Deus vai fortemente nos conduzir para o seu reino nos céus, onde nós seremos de fato participantes dessa festa de casamento, onde a nossa alma e Deus se unirá eternamente. E Jesus também está falando ali sobre uma virtude que é tão essencial para a vida de todo cristão, sobretudo na vida da igreja. Seja na nossa vida dentro da igreja também, seja da nossa vida na nossa casa, no nosso trabalho e também na nossa sociedade. Então, sobre a virtude da humildade, ou seja, nós não devemos ocupar um lugar onde não cabe a nós, ou seja, quando nós queremos, muitas das vezes, nos perguntamos por que determinada circunstância vai me diminuir, e nós nos perguntamos por que comigo e não com o outro. Aí já é uma indicação de uma falta de humildade. Diante dessa possibilidade de humilhação, muitas das vezes nós queremos fugir, nós queremos nos imiscuir dessa possibilidade, portanto, isso demonstra essa falta de humildade dentro do nosso coração. E quanto mais uma pessoa vazia, uma pessoa
que não tem tantos valores, ela vai tentando ocupar espaços, subindo a qualquer custo, passando sobre acima de outras pessoas de modo indevido e imoral, nós percebemos o vazio que existe dentro do seu coração. Para exemplificar, aqui como um exemplo de uma pessoa, de um anjo, na verdade, que era tão humilde, e ao contrário de Lúcifer, que diante da possibilidade de ver a Cristo que se encarnaria, São Miguel, mostrando a sua humildade, o seu amor a nosso Deus, ele vai dizer, quem como Deus? E é justamente a humildade, como nos diz Santo Agostinho, e vai continuar todos os outros santos, e sobretudo Santa Teresa, vai nos dizer que a humildade é a verdade. A verdade é a nosso respeito, que nós somos, em primeiro lugar, que nós devemos pensar que nós somos pecadores, nós não temos tantas virtudes, nós não temos tantos dons, quando nós, é facilmente comum, quando nós nos comparamos com alguém pior do que nós podemos pensar que nós somos melhores que aquela pessoa e que nós somos mais especiais. Mas se nós comparássemos a nossa vida com qualquer santo, nós sentiríamos uma grande vergonha, porque aquela pessoa possuía uma grande amizade com Deus. Muito mais com Nossa Senhora, que possuía uma humildade e dons e graças especiais, quanto mais também na vida de Jesus. Nós vemos, portanto, que é uma mentira, na verdade, esse orgulho que habita dentro do nosso coração. Em segundo lugar, nós deveríamos, além de pensar que nós somos pecadores, que precisamos da misericórdia de Deus, nós devemos pedir e reconhecer a graça de nos reconhecermos como criaturas, porque justamente este foi o pecado de Adão e de Eva, de prescindir, de querer a sua autonomia absoluta diante de Deus e, portanto, faltou ali o quê? Humildade. Deus tinha dado tudo para eles e eles pisaram nisso e queriam se igualar ao próprio Deus, mas era uma grande mentira, eles perceberam e sofreram drasticamente após este primeiro pecado. Mas, sobretudo, um terceiro motivo que nos ensina a ser humilde é justamente a vida de Jesus. Como nos diz São Paulo, Jesus, que é Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é rico em si mesmo, ele é a própria riqueza, ele se esvaziou completamente, tomando a nossa natureza humana e veio aqui a este mundo. Começou já uma vida difícil, ele quase foi morto antes de nascer, durante também o seu nascimento, ele ocupou um lugar muito humilde, e durante toda a sua vida, nós vemos assim Jesus nos ensinando o caminho da humildade para chegar até Deus, que se contrapõe ao orgulho do demônio, e também o orgulho que muitas das vezes nós queremos manter dentro do nosso coração. Então nós devemos, caríssimos irmãos, olhar para essas realidades, olhar para a nossa própria vida e pedir a misericórdia de nosso Deus para que nós possamos aprender de Jesus, aprender de Nossa Senhora a graça da humildade. Nossa Senhora, depois de saber que seria mãe de Deus, o que ela fez? Ela foi, portanto, querer que as outras pessoas a servissem, mas pelo contrário, não. Ela foi de modo tão rápido e abrupto para a casa de Santa Isabel para justamente servir. Nós devemos recordar que reinar na igreja, reinar para Deus é justamente servir. O serviço é onde nós temos a possibilidade de colocar a autonomia, a soberania absoluta de Deus sobre todos nós e sobre também o nosso coração, como nos diz São Paulo hoje na epístola aos Efésios, que ele vai nos dizer que Deus está acima de todos e a ele deve ocupar, portanto, essa soberania também na nossa vida. Nós possamos assim pedir a graça da humildade, hoje que nós celebramos justamente também a natividade de Nossa Senhora, ela que foi desde o início da sua vida até o final da sua vida sempre humilde. Nós escutamos no hino do Magnificat que Nossa Senhora, portanto, cantando a Deus as graças que Ele lhe concedeu, ela justamente nos diz que Ele olhou para a humildade de sua serva. Então nós possamos pedir a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, aos santos, a graça de sermos humildes e que Ele possa nos fazer cada vez mais pessoas humildes, buscando saber sobre a nossa verdade, aquilo que nós somos, para atribuir a Deus a honra e a glória que lhe é devida e que isso não cabe a nós, portanto, ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.